Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos. Eu tava procurando alguma alternativa ao Photoshop que de fato funcionasse e que funcionasse bem, e principalmente que fosse gratuita. Acabou que eu esbarrei com uma notícia referente a Linux, a uma atualização para uma coisa que se tem em Linux, que em teoria traria suporte para você poder instalar o Photoshop em qualquer distro. E nos comentários dessa publicação num site muito específico, que é o foronix.org, eu vi alguns comentários, alguns usuários falando de uma ferramenta que tem para Windows, para Mac e possivelmente num futuro próximo uma edição, uma versão específica para Linux também. Só que o que me chamou muita atenção são os comentários sobre a ferramenta. Tem muita gente dizendo que é uma ferramenta poderosíssima, uma alternativa viável ao Photoshop. Inclusive tem gente falando que ela seria até melhor que o próprio Photoshop. E o mais louco, tudo isso de forma grátis. Ou seja, uma ferramenta alternativa ao Photoshop, gratuita e melhor que o Photoshop? Cara, bom, eu preciso conferir. Então já aviso, esse vídeo não é um tutorial, é um vídeo de descoberta de uma ferramenta para Windows, no caso é o que eu vou estar utilizando aqui, e eu vou descobrir com você se ela realmente serve como alternativa ao Photoshop, se ela realmente é boa e se de fato é gratuito. Bom, a ferramenta se chama Affinity e ela hoje é de autoria da Canva, aquela que você também conhece, principalmente pelos navegadores e pelas ferramentas usando IA. Vamos conferir, se liga na vinheta e vambora! A ferramenta é essa, Affinity by Canva. Bom, eu vou até tirar a minha câmera aqui da tela para não atrapalhar. Esse é o site oficial affinity.studio. Eu vou colocar o link aqui na descrição ou no comentário fixado, para ficar mais prático. E aqui, velho, tá em português brasileiro. Vai rolando o mouse para baixo, vão vir as informações, liberdade criativa, que é realmente de graça. E vale ressaltar que a Canva, ou a galera do Affinity, tá frisando muito essa história de que é de graça. Bom, deve ser mesmo, né? Enfim, registre-se para baixar, você precisa estar logado com uma conta Canva, o que não é problema. Se você não tiver uma conta é só criar uma e ela também é gratuita. E aí você vai descendo, bom, beleza, é uma ferramenta tudo em um. É uma ferramenta que vai trazer a parte vetor, a parte para você trabalhar com vetores, trabalhar com pixel, trabalhar com layouts e personalizado. Você pode personalizar a interface e o teu workflow. Cara, interessante, hein? Layout, tem alguns templates. Pixel seria a parte que seria a alternativa ao Photoshop, né? Então, na verdade, pelo que eu estou vendo aqui no site, não é uma alternativa apenas ao Photoshop, é também uma alternativa ao CorelDRAW e a qualquer outra ferramenta para você trabalhar com vetores. Cara, bem interessante isso. A interface, olhando aqui por essa imagem, por essas GIFs, né, de apresentação, é muito semelhante àquilo que você tem nas ferramentas da Adobe. Photoshop, Adobe Illustrator, etc. O que é bem bacana, porque traz uma familiaridade que ajuda muito, né? Enfim, aqui eles estão mostrando algumas coisinhas e tal. A parte de pixels, olha, os efeitos. Foi interessante, né? Bom, enfim, vamos descer. Um espaço para criar tudo, crie designs, edite suas imagens e faça o layout, tudo sem sair do próprio documento, o que é maneiro. Aí tem aqui o FAQ dele, as informações, né? Engraçado, isso aqui tá me lembrando muito o Krita, que é uma ferramenta de código livre para você criar imagens, né? Criar pixels, criar ilustrações, quadros, enfim, retocar imagens, fotos. Compatível com o PSD do Photoshop. Os arquivos PSD são bem-vindos aqui. Importe arquivos PSD, arquivo AI, que é o arquivo do Illustrator, IDML, DWG e outros tipos no Affinity, preservando a estrutura, as camadas e a intenção criativa. E como o Affinity é grátis, os colaboradores podem abrir e editar os arquivos sem obstáculos. Estou achando bem interessante. Aí tem aqui alguns exemplos de coisas criadas no Affinity, o nome da pessoa, né, quem criou essas artes e tal. Olha, velho!
Claro, isso aqui é tratamento de imagens, né, de fotografias, mas os layouts completamente gratuito. Como eu falei, a galera do Affinity tá fazendo muita questão de frisar o tempo inteiro que é grátis. Sim, o Affinity é grátis mesmo. Você pode usar todas as ferramentas dos estúdios de layout, pixel e vetores, além de todos os recursos de personalização e exportação, o quanto quiser, sem restrições e sem pagamento. Se vocês tiverem um plano Premium do Canva, também poderá desbloquear as poderosas ferramentas de IA do Canva no Affinity. Beleza, então agora entendemos. O Affinity é uma ferramenta gratuita, em teoria, uma ferramenta poderosa, só que para você utilizar recursos de IA que são inerentes ao Canva, aí sim você precisa pagar uma licença do Canva. Ah, cara, até aí não vejo problema. Até porque tem muita coisa usando IA que hoje você consegue fazer pelos próprios sites das ferramentas de forma gratuita. Enfim, cara, a parte de design e a parte de marketing que eles estão aplicando aqui no site do Affinity é bem direta, essa coisa é bem feita, né? Pare de alugar software, venha para cá, obtenha o Affinity. Show de bola, galera. Vamos voltar lá para cima. Vou clicar em obtenha o Affinity. Registre-se para baixar, R$ 0, grátis, né? Affinity by Canva. Eu confesso que eu não conhecia essa ferramenta, cara. Bom, eu vou usar uma conta, eu já estou logado na plataforma canva.com, que geralmente eu uso a mesma conta, então eu estou sempre logado, né? Eu vou aceitar os cookies e vou continuar com essa própria conta. Enquanto configuramos o Affinity para você, também levamos em conta as suas preferências de marketing. Se quiser receber e-mails ou notificações com dicas, promoções e novidades sobre Affinity e outros produtos do Canva, ative essa opção. Eu não quero, então salvo minha preferência. Beleza, agora eu posso baixar ele para macOS ou para Windows, o que já é, né, já é uma mão na roda para a galera que está usando o Mac. Para o Windows, olha, cara, interessante isso. Tem uma edição para processadores x86, padrão, né? Tem a edição para Windows ARM. Maneiro, cara. Passa o mouse e aparece ali embaixo. Olha, o Windows Intel o AMD é um instalador no tipo MSIX. ARM, MSIX também. Tem o Enterprise, que aí no caso é o instalador padrão, que é o .exe. E também tem o Enterprise para ARM, que também vem como exe. Eu vou baixar o Enterprise para Intel e AMD, que o meu processador aqui é um Ryzen 5 5600G, tradicional, né, desktop padrão x86, arquitetura x86, só que eu prefiro exe. Vou clicar aqui e vou salvar lá na pasta de download padrão do meu Windows, Affinity x64.exe. Clique em download, 614 MB, já baixou. Beleza, cara, eu posso limpar isso aqui e fechar a tela do Affinity. Posso colocar minha cara aqui bonita de novo, né? Botão direito, eu vou executar como administrador para fazer a instalação do Affinity. Posso fechar isso aqui, escolha onde eu quero instalar o Affinity. Cara, eu costumo organizar aonde eu instalo os aplicativos aqui no meu computador. Então eu tenho uma pastinha, meus apps, eu jogo tudo para cá. Aí vou mandar ele criar uma pasta com o nome da própria ferramenta, Affinity, é. Vou deixar para criar um atalho na área de trabalho, sem problema. Mando instalar. Só isso. E aí vamos ver, né, cara? Vamos ver, vamos instalar a ferramenta, abrir pela primeira vez aqui. Eu nunca instalei essa ferramenta na minha vida, eu não conhecia. Instalação concluída. Eu vou abrir essa ferramenta pela primeira vez. Beleza, cara, tá instalado, né? Aqui na minha área de trabalho tem um atalhozinho dele, ó, para vocês verem o ícone. É esse azinho bonitinho. Tá tudo pronto, tá instalado. Coloquei o atalho dele no meu menu iniciar, porque de fato, se a ferramenta realmente for maneira, eu vou utilizá-la. Só que eu vou executá-la pelo atalho que está aqui na minha área de trabalho, para vocês verem, né, o processo todo do início ao fim. É a versão 3.0.2.3912. Maneiro, ó. Quando você abre pela primeira vez, você precisa logar com a sua conta Canva. Se você tiver uma conta, é só logar. Caso você não tenha, você pode se registrar de forma gratuita e criar uma conta. Quando você faz isso, ele vai abrir lá o site do Canva. Eu já estou logado no Canva com a minha conta, né? Então eu vou clicar em continuar para usar essa minha própria conta, sacou? Ele vai verificar a licença e pronto. Agora eu estou logado no Affinity, ele vai abrir a interface principal aqui atrás e ele vai abrir essa janelinha de bem-vindo. Show de bola, cara. Tá tudo no esquema. A tela que vai ficar por trás, você pode fechar. Ele vai avisar, o seu login no Canva foi bem sucedido, agora você pode fechar essa janela e começar a usar o Affinity.
Maneiro, cara. Esse é o Affinity. Tá, e agora? Bom, tem um documento recente aqui, tem vídeos para eu poder aprender. Bem-vindo ao Affinity. Aí tem vários vídeos, introdução, importando, exportando, as camadas, ajustes e filtros, textos, vetores, enfim, né? Tem tutoriais que podem te ajudar. E a parte de meus modelos, eu não tenho nenhum, né? E favoritos. Tá, e nisso eu posso criar um. Eu vou vir aqui no mais, e escolho o que que eu vou querer criar, né? Aqui embaixo eu vou ter os, né, aqueles modelos padrãozão, por exemplo, Full HD, que seria o 1080p, que é, na verdade, a resolução 1920 por 1080 pixels. Eu vou clicar nesse cara. Aqui do lado eu posso escolher, inclusive, a resolução personalizada, né? DPI, maneiro. Tamanho dele, o zoom padrão, formato de cor. Olha, tem CMYK, o que já é maneiro. Perfil de cor, vou manter tudo no padrão. Fundo transparente, uma boa, fundo transparente. Pranchetas e tal, pá, não sei, não conheço a ferramenta ainda, então vamos deixar assim, criar documento. Beleza, agora eu já posso começar a criar. E aqui eu tô em Pixel, tá vendo? Eu tô em Pixel. Se eu mudar para vetor, ele vai manter o meu projeto aqui, só que agora eu estou trabalhando com vetores. Então as ferramentas mudam para ferramentas vetoriais e tal. Se eu mudar para layout, o arquivo que eu criei agora, né, para começar a trabalhar, o projeto que eu criei, continua aqui. Como é que dá o zoom nisso? Será que é o. É o Ctrl. Segura o Ctrl e enrola o scroll do mouse. É padrão. Tudo quanto é ferramenta hoje em dia usa isso. Você pode criar várias páginas, montar um projeto de apresentação, né? Legal, cara. Você pode criar aqui um layout, assim, criar um website por aqui, né. Tá, bom, enfim, eu não vou mexer na parte de layout nem de vetores, porque a minha intenção aqui é ver se ele consegue substituir o Photoshop e qualquer outra ferramenta que eu tenha utilizado aqui, até para produção das coisas para o meu canal, que são alternativas ao Photoshop, sacou? Quero saber se realmente funciona. Então, eu vou fechar esse projeto que eu criei, volto aqui para Pixel, para o meu workflow, para trabalhar com pixels, né. Se bem que aqui do lado tem o Canva AI. Cara, posso gerar imagens usando IA. Tá, beleza. Eu não vou mexer com isso porque a minha conta Canva não é premium. Tá, volto aqui para Pixel, vou ao arquivo e eu vou tentar abrir um arquivo PSD que eu tenho aqui. E são as thumbs que eu uso no meu canal, alguns modelos de thumbs, né. Vou pegar essa modelo Thumb 3. Ela tem algumas camadas, eu quero ver se essas camadas vão ser reconhecidas pelo Affinity e se as fontes que eu estou utilizando também vão ser reconhecidas. Cara, abriu, né, perfil atribuído. Beleza, atribuo um perfil de cores. Olha, eu clico nos elementos, ele seleciona as camadas, elas estão aqui do lado. Eu posso esconder, por exemplo, o fundo, eu posso esconder o fundo. Deixa eu ver se o texto vai funcionar, cara, porque no texto tem efeito, né. Como é que seria? Olha, cara, espera aí, eu vou dar um clique em Effects, ele vem para a janela com os efeitos, bem no estilo Photoshop, né. O brilho externo tá aqui, velho, opacidade, aumentei a opacidade para botar aqui 70. Tá vendo o efeito vermelho aqui no na palavra um? Pois é, cara, tá funcionando, hein. Que tipo de filtro eu posso brincar aqui com a minha imagem, né. Botão direito nela, eu vou ter uma série de atalhos, transformação. Converter em quadro de imagem, não sei o que que significa. Eu posso criar uma máscara de corte, rasterizar e cortar, rasterizar em máscara. Enfim, eu preciso saber onde é que tem efeitos, né, cara? Pixel. Aqui, ó. Filtros. Maneiro. Desfoque, nitidez, distorcer. Basicamente o que tem no Photoshop, né? Interessante, cara. 2 cliques na imagem, na camada não aconteceu nada. Aqui são os efeitos da camada, né. Deixa eu ver aqui, galera. Cores, contraste automático, nível automático, cores automáticas, equilíbrio de branco automático. Eu preciso começar a brincar com essa ferramenta para ver se, de fato, ela vai me atender, né. Mas, por enquanto, nitidez, eu acho que seria aqui em sombras e realces, né. Cores, aquele bagulho de nível de cores. Tem o níveis automáticos. Eu não quero nível automático, né. Vou dar um Ctrl Z para
retroceder aqui. Camada. Tá, opções de camada, é pixel mesmo. Tem a parte de seleção, seleção intervalo de cores, gama de tonalidades, intervalos alfa, isso é interessante para mim. É, cara, eu preciso aprender a mexer na ferramenta, né. Sombras e realce. Ah, legal, ó, antes e depois, para você ver a diferença. Intervalo de sombras, não sei o que que isso fez, né. Enfim, eu posso mexer com vetores também em cima da minha própria imagem, isso é legal, cara, eu posso criar uma nova camada de vetor. É interessante, tá, gente. Mas eu queria ver se tem um negócio para mexer com a parte de filtros que a gente mexe lá no Photoshop e nas outras ferramentas, sacou? Cara, plugins vai ter o quê? Princípio nada, né? Deformar, ferramenta deformar, legal. Eu cliquei em revelar, aconteceu alguma coisa, não sei o que, né? Cancela isso. Tá, e o que que é isso? Modo de exibição de pixel, modo de exibição de vetor. É, galera, eu vou ter que, porra, cutucar aqui, né? Ferramenta de seleção, preenchimento. Pincel, né, tal, beleza. Esse aqui, ó. Ah, essa aqui é a borrachinha, né. Carimbo, legal. Bom, posso configurar, gerenciamento de fonte. É uma coisa curiosa, ele interpretou minha fonte, tá. Cadê o ícone de texto aqui? Ah, esse. Pegou a fonte. Aqui as fontes que tem. Ah, maneiro, cara. É mais leve a forma de você interagir e visualizar as fontes aqui, tá. É bem mais leve que no Photoshop. O que é bem útil, tá, gente? Tá, parte de fonte, show de bola. Mas eu não estou encontrando aqui a parte de filtros para poder mexer com aquele negócio, aquela barrinha de níveis automáticos, entendeu? Deve ter, né? Eu não sei. Talvez tenha, mas de repente eu não sei onde tá esse tipo de ferramenta, né? Luminosidade. Olha que maneiro, cara. Pô, galera, isso aqui é muito útil. Olha a intensidade. Cara, como isso aqui é útil, pessoal. Porra, curti, hein? Curti. E é intuitivo, olha. Eu posso mexer por aqui pelos parâmetros, mandar aplicar, fechou. Aí, olha que maneiro, cara. Cara, muito prático isso. Gostei muito. Mas eu ainda quero aquela ferramenta de níveis, que aparecia aquele balãozinho do Photoshop, vocês lembram disso? Mas aí eu não sei, pô, aonde, se tem isso aqui, eu não sei. Deve ter, né? Mas aqui tem níveis automáticos, cara, não é isso. Tô achando que não tem não, galera. Bom, nunca usei a ferramenta, é a primeira vez. Algumas coisas aqui me chamam muita atenção, são bem úteis. Agora, tem que pesquisar a ferramenta, cara. Tem que estudar, tem que brincar com ela para ver, né? Para conhecer as ferramentas, sacou? Vamos rasterizar a imagem e ver se aparece alguma coisa diferente. Nada, tem níveis automáticos, tá vendo? Deixa eu tentar, botão direito nela, ver se eu consigo fazer algo por aqui. Efeito de camada. Ah, não, é aquela janelinha. Converter em quadro de imagem. Que isso? Ah, virou um quadro de imagem. Não sei o que que significa, né? Mas, bom, deixa eu voltar aqui para os filtros. Olha, agora mudou a paleta. Então, pera aí, deixa eu retroceder. Tá, voltou, né, para ser a imagem padrão que era antes. Aí volto para filtros, aparecem os filtros, mapas de tons. Ah, tá. Aqui não, eu, pelo menos até então, eu não estou encontrando aquela ferramenta de níveis. Por outro lado, eu tenho um mapa de tons aqui, eu posso personalizar ele todo, cara. Tá vendo? Tá, botei no zero, na compressão de tom, contraste local. Ah, cara, se bem que pensando melhor, eu acho que isso aqui é melhor, cara. Ah, galera, isso aqui é melhor. Brilho. Eu posso vir aqui também mascarar, né, e tal, mas não vou mexer com máscara. Espera aí, deixa eu cancelar o mapa de tons, mapeamento de tom. Tá, eu vou voltar na ferramenta mapeamento de tom, porque ela me parece muito útil. Claro, eu já apliquei aquele filtro aqui de foco de luz e tal, né. Enfim, vamos lá, eu vou no natural. Olha, tem uns padrões aqui. Cara, interessante isso, hein. Vamos ver, esse é o louco. Tem um extremo, tem James Hitson. Enfim, eu vou botar o padrão, vou no natural, e aqui eu volto para o 0 para ficar de acordo com a imagem original mesmo. Agora vamos lá, na parte de exposição não vou mexer não.
Aqui, galera, ó, saturação, contraste, saturando muito, vitalidade, equilíbrio de branco, sombras e realce. Aí você pode mexer nos níveis, tá vendo? Curvas. Aqui o bagulho de curvas aqui, galera. Só tá num lugar diferente, tá vendo? Mas tem também a ferramenta, porém você tem muito mais controle. Beleza, vamos supor que eu fiz os ajustes e gostei. Cliquei em aplicar, pronto. Minha camada tá com os ajustes aplicados. Beleza, eu abri um arquivo PSD do Photoshop, então eu vou aqui e vou salvar como, olha, o arquivo padrão do Affinity é .af. Espera aí, deixa eu ver se eu posso exportar o meu projeto aqui, né? Exportar, PNG, PSD, preservar precisão, preservar editabilidade, PSD, Final Cut Pro X. Cara, eu vou marcar, sei lá, sei, né, tem que testar isso aqui para ver o que que vai, qual a diferença que vai ter, né, cada uma dessas opções. Mas eu vou deixar essa daqui, preservar precisão, vou exportar isso, vou botar lá em downloads, beleza, modelo thumb.psd, salvo isso. Tá, vamos lá, arquivo, exportar, e agora eu quero exportar isso aqui como JPEG, com melhor qualidade, alta qualidade, média ou baixa. Eu vou na melhor qualidade, mantendo a resolução, bloquear a taxa de proporção, reclassificação bilinear, vou manter padrão, tá? Qualidade 100, eu posso personalizar aqui o nível da qualidade. E aqui embaixo ele mostra para mim o tamanho final do arquivo, pelo menos o tamanho aproximado, né? O tamanho esperado, 570 KB. Tá bom, cara, mantendo qualidade máxima em um JPG, tá ótimo. É não exportar camadas ocultas, não vou mexer em nada disso. Cara, não vou mexer, vou manter tudo no padrão, cortar, vou salvar lá no mesmo lugar. Show de bola, galera. Vou fechar aqui o Affinity. Olha, aqui do lado tem o atalho para facilitar, ó, exportar PNG. Ah, tudo bem. Ah, espera aí, antes de fechar, né, a ferramenta, vamos ver como é que está o consumo de recursos dela e quantos processos tem aqui em execução, né. Ah, vamos lá, tem que encontrar ele aqui. Por enquanto eu estou em Microsoft, né. Navegador Opera. Tem o tal de Crashpad Handle da Serif. Não sei o que que é isso, não sei se isso aqui é algo referente ao próprio Affinity, né. Ué, cara, cadê? Não tem nada dele aqui? Ah, tá aqui, pô. É que ele não tá com marca, com nenhuma empresa aqui, né. Ah, só tem um processo em execução, consumindo mais ou menos 2 giga, 2 gigas e 193 mega em média de memória RAM. CPU quase zero, quer dizer, aqui tá marcando zero, mas é aproximado, né. Disco zero também, enfim, puxa muita RAM, porque eu estou usando uma ferramenta de edição de imagem, tanto pixel quanto vetores, então ele precisa carregar muita coisa em memória. Então, assim, considerando a parte de consumo de RAM, é pesado, cara, não tem jeito, tá. Mas, com relação à responsividade, eu estou mexendo com a ferramenta e ela responde muito bem, sacou? Não tenho o que reclamar, cara. Claro, a minha máquina é uma máquina mediana, né. Aqui é um Ryzen 5 5600G com 32 GB de memória RAM DDR4 e um SSD NVMe de 1 tera. Então é uma configuração legal, tá? Não é top, mas é legalzinha. E considerando o Photoshop e outras ferramentas que eu acabo utilizando aqui, cara, comparando com o Photoshop, o Affinity é bem mais leve e responsivo. Na verdade, com relação à quantidade de recursos que ele está utilizando, é bem menor a quantidade do que o próprio Photoshop. A quantidade de processos, só tem um processo, talvez 2, porque tem aquele serif lá que eu não sei o que que é aquilo. Talvez seja até algo do meu próprio Windows, não sei. Mas se aquilo tiver a ver com o Affinity, seriam 2 processos, beleza? Consumo de RAM tá ok para aquilo que a ferramenta se propõe, né, para a quantidade de coisas que você pode produzir com essa ferramenta. Ele é realmente gratuito. Cara, as coisas que eu costumo utilizar aqui no Affinity, elas estão com uma exposição de menus um pouquinho diferente para encontrar as ferramentas que eu costumo usar. Porém, essas ferramentas aqui no Affinity, elas trazem para mim muito mais praticidade, por eu ter muito mais controle sobre esses efeitos em uma janela, né? Uma janelinha ali do lado, aparece tudo para mim, sacou? E todos esses efeitos estão interligados. Então, um efeito conversa com o outro, com o outro. Uma configuração de um efeito conversa com uma configuração de outro efeito, sacou?
Isso para quem está retocando imagem ou preparando uma imagem, tratando uma imagem, isso é muito útil. Então, para eu produzir thumbnails aqui no para os meus vídeos no YouTube e tal, e para tratar imagens, fotografias, talvez sim o Affinity seja uma alternativa muito boa ao Photoshop e, sinceramente, a qualquer outra ferramenta que eu tenho utilizado como alternativa ao Photoshop nos últimos anos, beleza? Mas é óbvio, é a primeira vez que eu instalo, é a primeira vez que eu rodo a ferramenta, então eu preciso mexer com ela, aprender a usar os seus recursos, funções, os menus dela, entender, familiarizar, né? Ficar, conviver com a ferramenta por um tempo para poder, de fato, extrair o melhor dela, tá? Mas nessa olhada rápida, cara, me agrada muito. E a você, agrada? Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa ferramenta ou se você conheceu ela agora comigo, se ela te agradou ou se pelo menos despertou interesse. Comenta aqui que eu vou estar olhando e respondendo. Aproveita, deixa o like, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para dar aquela força. E é isso. Tamo junto, galera. Até a próxima.